товарищ Сидоров. Действительно здорово. Еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное. Ну, с неприкосновенный чревовещательный кот. Пожалуйте-ка sюда. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre um livro muito especial, de um autor muito especial na verdade, que é o Mikhail Bulgakov. Ele seria basicamente uma das grandes personalidades ali dentro da Era de Prata da literatura russa, né? Então, salvo engano, na Era de Ouro nós teríamos ali o Gogol, e como grande personalidade dentro da Era de Prata, nós teríamos o Mikhail Bulgakov. Então, o que acontece é que eu estava lendo esse livro aqui, que se chama Anotações de um Jovem Médico, em que ele, dentro de vários contos, assim, relata suas vivências, suas experiências, como esse médico recém-formado que a ele é depositada essa grande responsabilidade de cuidar de um hospital inteiro dentro de uma cidade interiorana, né? Então ele é meio que largado à própria sorte ali de cuidar de todas aquelas pessoas, né? E dentro desse livro existe inclusive o relato de que ele atendeu 15.631 pacientes durante um ano, o que é realmente muito impressionante. Então, aqui dentro ele vai relatar também sua experiência com a dependência química, a dependência, salvo engano, de morfina. É um livro bem diferente, na verdade, do livro que eu realmente vim falar hoje com vocês, né? Porque ele tem um ar mais sério, bem mais pessoal até mesmo, né? Do que, enfim, O Mestre e Margarida, que é justamente a obra que a gente vai conversar sobre hoje. Então, na verdade, O Mestre e Margarida é a grande obra-prima, né, do Mikhail Bulgakov. E ele demorou cerca de 12 anos para escrever esse livro, né? E o mais triste, na verdade, é que ele escreveu ciente de que ele não conseguiria publicá-lo, dado todo o contexto histórico da época. Então, na verdade, Mikhail Bulgakov vivenciou toda a maluquice, né, da censura stalinista. Inclusive, é bem parecido com esse livro na questão da verossimilhança, em que ele vai abordar vários eventos que aconteceram na vida dele. É claro que de uma forma sutil, né? Esse livro é bem mais fantasioso, né? Mas vamos entrar então no grande livro de hoje. O Mestre e Margarida, na verdade, como eu mencionei, ele demorou 12 anos para ser escrito, né? E, enfim, contou com diversos percalços, né, durante sua escrita. Então, o Bulgakov, em certo momento, chegou a queimar seus manuscritos e, enfim, desistir de todo o projeto, né? Mas sua esposa da época foi realmente quem te apoiou até o final da sua vida. E, na verdade, quem chegou a escrever mesmo o livro nem foi o Bulgakov. Ele redigia para a esposa porque ele já estava bem doente no final da sua vida. E essa esposa é que fazia toda a escrita, né, do livro. Enfim, mas como eu disse, ele não tinha nenhuma expectativa de que esse livro eventualmente fosse publicado, né? E se fosse publicado, ele não estaria vivo para presenciar, o que infelizmente foi o que aconteceu. Mas por quê? Basicamente, como eu mencionei, né, o contexto da época era a ditadura stalinista, em que nem livros muito inocentes, né, politicamente falando, eram publicados, né, justamente porque não passavam por essa censura. Agora, quiçá um livro desses, né, que trabalha ali o humor para criticar toda essa censura stalinista, né? Então esse livro, na verdade, ele começa ali em Moscou da década de 30, em que dois escritores estavam conversando sobre a existência ou não de Jesus Cristo como personalidade histórica mesmo, né? Mas, na verdade, no livro ele utiliza um nome original, assim, né, de Jesus Cristo, que é Yeshua Anotsri, eu acho. Mas basicamente eles estavam conversando então sobre a existência ou não de Jesus Cristo como personalidade histórica, e chega essa figura toda estranha que intromete na conversa e começa a falar com eles, meio que dando pistas em forma de premonição do que eventualmente aconteceria. É muito estranho, todos esses capítulos iniciais são incríveis, assim, a construção desse diálogo é perfeita, né?
e vai te amarrando ali numa situação que desemboca numa grande tragédia, né? Eu vou tentar não mencionar grandes spoilers desse livro, porque eu realmente acho que ele é muito surpreendente. E grande parte do humor dele vem do absurdo das situações, né? Mas basicamente, então, a história começa assim. E a gente vai entendendo ao longo da história que esse personagem que intrometeu na conversa e que começa a defender a existência, na verdade, de Jesus Cristo como personalidade histórica, era o diabo, o capiroto, o Beelzebub, o cão, enfim, chame como quiser, né? Mas que no livro ele recebe o nome de Voland, né? Ou Voland, enfim, não sei como pronunciar o nome corretamente. Mas é isso, a premissa básica desse livro é essa, né? O diabo em Moscou, com seus comparsas ali, né? Quase como... eu vi um vídeo de um cara dizendo que eram os Power Rangers do capiroto. E é muito isso, assim, né? Então, você tem um gato ali no meio, que é um gato preto, obeso, muito engraçado. Nossa, eu amo esse gato, porque ele é muito absurdo, assim, né? Então, como eu tava dizendo, eu acho que em um outro vídeo que eu fiz sobre o Dostoiévski, né, Memórias do Subsolo, eu disse que aquele era o livro dos paradoxos, né? Então, se aquele era o livro dos paradoxos, esse aqui é o livro do absurdo. Você não sabe o que esperar, assim, cada capítulo acontece uma coisa mais grotesca, mais bizarra, né? E você só entra na onda, assim, e eu acho que esse é um dos pontos altos desse livro, assim. Porque por mais que toda a atmosfera do livro, enfim, vai retratar esse período tenebroso mesmo, pesado, e como eu disse, com essa verossimilhança na história do Bulgakov mesmo, né? É triste, mas ele trabalha, enfim, com o absurdo da situação, né? Com a ironia, com, enfim, todo o humor que ele consegue trabalhar ali para que essa seja uma obra, enfim, que é dramática, mas que ele sabe trabalhar de uma forma leve, assim. Outro ponto interessante sobre esse livro é que ele vai divergir tanto em temporalidade histórica quanto em ambientação. Então, em certos momentos, a gente está retratando essa Moscou da década de 30, que está vivenciando a ditadura stalinista e tudo mais. E em outro momento, a gente passa para Jerusalém de séculos anteriores, né, com Pôncio Pilatos ali, né, meio que coordenando o julgamento de Jesus Cristo, né. E esse livro, né, dá uma releitura, né, da história bíblica. Então aqui, na verdade, Pôncio Pilatos tenta até barganhar a liberdade de Jesus Cristo, mas a população aqui, enfim, não está nem aí e, enfim, condena Jesus Cristo mesmo à morte. Enfim, todas essas peças acabam se encaixando em determinado momento. Na verdade, algo que eu esqueci de mencionar ao longo desse vídeo é que essas histórias se entrelaçam pelo simples motivo de que o mestre do título do livro é, na verdade, um escritor, e em uma de suas obras ele relata a sua visão do ocorrido acerca de Pôncio Pilatos, Jesus Cristo e outras figuras históricas. Isso dentro de um contexto de uma sociedade soviética extremamente cética em relação à religião, é o que justifica toda a perseguição e repressão em relação à sua obra, assim como ocorre na vida do autor de fato. É por isso que a trama principal, na verdade, em muitos momentos fica alternando com essas cenas da releitura da história ou da narrativa bíblica. Mas é isso, é um livro completamente viajado das ideias, né? Em que você vai ter esse gato obeso, que pra mim é um dos pontos altos desse livro também. Que, enfim, você não sabe o que esperar desse gato. Porque, como eu disse, né, esses Power Rangers do demônio, né, do Voland, eles têm poderes, assim, né, é um livro meio fantasioso mesmo. Então eles podem fazer o que eles quiserem, né, tem certos momentos ali que eles fazem chover dinheiro em Moscou, ou eles começam a dar roupas para as mulheres, né, e elas ficam, nossa, ai, que roupa linda, não sei o quê. Saem na rua e a roupa desaparece, e elas ficam nuas na rua, enfim... É realmente um livro bem fantasioso. Então eles têm poder de fazer o que eles querem. Só que o gato... o gato sempre opta pela violência, assim. Eu tô lembrando de uma cena que é tão grotesca, assim, que o gato começa a meter a porrada numa pessoa, assim, completamente de graça, né? Tem uma hora que ele lança um nevô no bigode dele. E aí ele tem todo um debate com o capiroto, né? Porque eles estão indo pra um baile, assim. Aí o gato, enfim, faz luzes, né, do bigode dele. E ele tá com uma gravata, assim, né?
Aí o diabo fala, uai, mas você não tem calça, não tem blusa, pra que você quer uma gravata? Aí ele falou assim, não, pô, um gato de calça realmente é absurdo, né? Pô, gato de botas fica pro conto, né? O conto de fadas. Mas agora, eu ir pra uma festa sem gravata, isso sim é absurdo, pô. Então, tipo, esse gato, ele brinca muito, né, com umas coisas assim. Uma das primeiras cenas, né, em que ele aparece, tem um gato que, tem um cara que ele vê esse gato, né, e ele começa a enlouquecer. Ele fala assim, meu Deus, como assim o gato tá andando em duas pernas, né? E aí esse gato meio que foge dele assim, e ele vai pra um telemóvel, né, pra um metrô, enfim, pra um transporte público, né? E aí ele entra dentro desse transporte público e vai pagar a passagem dele pra cobradora. Aí a cobradora fala, não, gato aqui não. E aí o cara fica assim, meu Deus, tu tá achando mais absurdo ter um gato no transporte público do que esse gato tá em duas patas e pagar a passagem dele. Tipo, ninguém tá achando isso estranho. Enfim, esse livro é muito... Eu falando parece muito tosco, assim, né? Mas enfim... Agora a premissa central, né, do livro é justamente o que o título traz, né? O mestre e Margarida. Então você tem esse personagem que renuncia até o próprio nome, né? Ele não tem um nome, é o mestre, né? Ele só tem a própria profissão, para você ver a dimensão da importância que isso tem para ele, né? Ele é um escritor, né? Dentro de uma era em que ele não pode escrever, ele tem que se policiar, né? Ele não pode ser livre com as próprias palavras dentro desse contexto. E, enfim, por outro lado existe a Margarida, né, que tem esse nome dado de um contexto bem bobinho, assim, uma cena muito leve dos dois se conhecendo, e aí as flores, Margarida, que é muito isso, né, o romance, quando ele é genuíno, né, ele é bem bobinho mesmo, né, mas, como eu disse, é genuíno, né, é puro, assim, é muito linda essa parte. Mas aí a gente entra numa seara que é o quão disruptivo é esse livro e o porquê de ele ter sido tão censurado, né? Até quando ele foi publicado, galera, ele inicialmente foi publicado com vários cortes, assim, né? Mesmo numa época mais branda, assim, de censura, né? Ainda assim, esse livro contou com vários cortes, várias edições, reedições, enfim, até chegar no produto bruto mesmo que a gente conhece hoje, né? E então daí entra a verossimilhança, né, com o mestre, né? Talvez o Bulgakov se via muito nessa figura, esse mestre que sofria até certo ponto, né? Ele dava com uma depressão profunda porque ele não podia exercer sua profissão, né? Era o escritor que não poderia escrever, né? O pássaro que não pode voar, né? O peixe que não pode nadar, enfim. E por outro lado você tem a Margarida, que mais do que sua amante, né? E a gente entra nessa seara. Mais do que sua amante, era sua companheira mesmo, né? Ela queria muito que esse livro fosse publicado, talvez até mais que o mestre, né? Ela via muito potencial nessas páginas, né? E ela acreditava no sonho do mestre junto com ele. Então, aqui a gente entra em dois pontos, né? O primeiro é que era uma relação extraconjugal que eles tinham, né? O mestre e a Margarida já era casada. Né? Então você já entra aí num paralelo de contradição com a tradição, o próprio nome diz, né, contradição, da época que se vivenciava, né, na Rússia. Então você já entende o porquê de a censura acontecer com esse livro, né? Por outro lado, ainda tem o fator adicional de que o protagonista dessa história, na verdade, não é o mestre, é a Margarida. Né? E dentro de uma sociedade extremamente patriarcal, que era a Rússia de alguns anos antes, né? Tanto é que, enfim, quem leu Dostoiévski sabe muito bem disso, né? Que os nomes são uma bagunça. Quem é de qualquer outro país, né, que vai se debruçar sobre um Tolstói da vida, um Gogol, um Dostoiévski, tem toda a questão da patronímia, em que as mulheres elas tinham seus sobrenomes dados pelo nome do marido ou o nome do pai, né? Então até nisso, né? Até no nome essa sociedade se mostrava muito patriarcal. Então pensa em todo esse contexto e aí leva em conta o romance que era extraconjugal e que a Margarida é a protagonista desse livro. Ela é a heroína mesmo, né? E ela se vê dentro de situações tenebrosas ali, né? Bem absurdas, e quando a vida impõe a ela, né, que ela tome as rédeas ali da situação, ela vai de cabeça, né? Ela nem se preocupa com, enfim, o quão grotesca é a situação em que ela está. Porque ela almeja realmente conseguir que o mestre realize o seu grande sonho, que é a publicação dos seus livros. Né? E aí entra num grande paralelo que eu queria comentar também com vocês, sobre o quão parecido Bulgakov era
em relação ao Guimarães Rosa, né, que é um outro autor fenomenal que eu admiro muito. Eu acho que eu tenho até aqui, eu achei que estava na casa dos meus pais, mas não. Impossível você ser brasileiro e não conhecer, né, a grande obra-prima da literatura nacional, que, ao meu ver, o Guimarães Rosa vai além ali de um Machado de Assis, enfim, de qualquer outra grande personalidade da literatura brasileira. Isso na minha perspectiva, tá? Eu sou muito fã do Guimarães Rosa. E, enfim, tem grandes paralelos aqui entre as grandes obras-primas deles, né? Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e O Mestre Margarida, do Bulgakov, né? E até em questão da história deles mesmo, né? Da biografia deles. Então, para começar essa conversa, ambos tiveram como primeira formação a medicina, né? Eu acredito que até Bulgakov tenha exercido mais a medicina do que o Guimarães Rosa, porque logo depois da sua formação, né, ele adentrou um ambiente da diplomacia, né? Talvez pelo seu domínio em várias línguas, né? O Guimarães Rosa sabia 20 línguas ali, algumas línguas mortas, inclusive, né? O cara era crânio demais. Mas o Bulgakov não, o Bulgakov exerceu o seu papel como médico, e inclusive grande parte da censura, né? Por que a fiscalização da época tinha olhares tão fervorosos assim para ele, né? Porque ele exerceu sua prática como médico para o Exército Branco, né? Então ele realmente era revolucionário, e até certo ponto ativamente, né? O Bulgakov efetivamente, né, atuou como médico ali na linha de frente da guerra, enfim. Então faz muito sentido, né, esses olhares atentos ali para censurar qualquer obra que esse autor escrevesse. Mas voltando aos paralelos, né, para além, né, do ofício como médicos, né, a formação como médicos, né, tem essas grandes obras-primas deles que retratam, cada um à sua maneira, o Pacto Fáustico, né? Então, para quem não sabe o que é Pacto Fáustico, é basicamente um acordo em que um personagem sela ali com o demônio, o capiroto, o Satanás, qualquer figura ali que indique o mal, assim vamos dizer, né? Que começou ali com a literatura alemã, né? Fausto do Goethe, eu não sei pronunciar o nome dele, tá, galera? Eu não sei francês, não sei alemão, não sei russo, então vai ficar meio às avessas as pronúncias, né? Mas, enfim, e basicamente no Guimarães Rosa, né, do Grande Sertão Veredas, a gente tem efetivamente um pacto fáustico, né? Conforme a tradição mesmo, né? Só que o engraçado é que Bulgakov, né, ele não aguentava, ele tinha que ser disruptivo em tudo, né? Esse pacto fáustico que é selado aqui no Mestre Margarida, ele é feito às avessas, né? Porque, na verdade, quem está sobre as rédeas do acordo é o capiroto, é o Voland, né? Enfim, e a Margarida sela, então, esse pacto com ele, mas ela é a beneficiária, né? Quem está almejando ali aquele acordo é o Voland, não o contrário, né? Que era o esperado. Então, mais um ar disruptivo, né? E, enfim, esse livro, por meio das suas sátiras, por meio das suas críticas, né, ele vai selando ali contrapontos à cultura, né, russa da época. E tem uma crítica que é bem mais implícita, eu não vi ninguém mencionando sobre isso, né, mas até sobre o fato da sociedade quase que integralmente ser ateia, né. Então, assim, fica um grande questionamento, porque logo no começo do livro, né, quando aqueles dois autores, lembra que eu comentei, estavam debatendo sobre a existência de Jesus Cristo, e aí chega aquela figura intrometida, que no final a gente descobre que era o próprio cão, né? Enfim, no debate entre eles, a gente vê que aqueles dois entram em diversas contradições, né? Eles são tão espertos, tão sagazes, mas eles mesmos se embolam nos seus argumentos ali para defender que Jesus não existiu. E aí fica a crítica, né? Tipo assim, a sociedade inteira é ateia, né? Então, será que isso é uma liberdade mesmo de as pessoas simplesmente não acreditarem? Ou será que foi imposto isso também, né? Da mesma forma que, enfim, o cristianismo era imposto em diversas outras sociedades pelo imperialismo, por exemplo, ainda tem esse contraponto, que a própria descrença também era imposta na sociedade russa, né? Mas veja bem que o problema não é a sociedade integralmente ser ateia, ou integralmente ser evangélica, católica, umbandista, espírita, ou seja lá qualquer religião que for. Mas existe a possibilidade de que toda uma sociedade seja ímpar, todo mundo seja igual a todo mundo tenha a mesma crença, a mesma fé, que é algo tão pessoal, tão íntimo? Ou será que isso foi imposto por uma força maior, no caso aí o Estado totalitário?
É muito difícil que cada indivíduo de uma sociedade pense igualmente, a não ser que isso seja imposto a ele, seja para ser religioso ou não. Então, só o fato dele abordar aqui, por exemplo, o julgamento de Pôncio Pilatos, né, a figura de Jesus Cristo, também já é um fator que incomoda muito, né, cutuca a sociedade soviética da época. Então, é um livro bomba, assim, é um livro feito para ser censurado, dado, enfim, as diretrizes da época, né. Então dá para entender, né, como eu disse, em certo ponto ali, escrevendo esse livro, o Bulgakov enche o saco e queima o manuscrito, né. E aí tem uma grande citação aqui, hoje eu nem trouxe muitas citações, né, eu geralmente gosto de trazer para vocês partes do livro, né, mas hoje eu vou ficar só com essa, assim, né, que ele fala: manuscritos não ardem, ou manuscritos não queimam, né, e isso é muito impactante, assim, tanto no sentido mais obscuro, que é sobre essa perspectiva de verossimilhança com a história do próprio Bulgakov, em que ele queimou seus manuscritos, mas a sua Margarida, né, a sua esposa, dando seu suporte ali, né, não, a gente vai conseguir fazer esse livro, eu vou digitar para você, não, mesmo que não seja publicado, você tem que fazer, né, então é aquilo, na medida em que você tira a sua ideia de um universo extremamente individualista, né, que é tipo, tá na minha mente, pertence a mim, né, na medida que você tira isso da sua mente, já não tá sobre a sua posse, né, não adianta você queimar, né, o impacto já tá feito, né, e é basicamente isso, né. E para além disso também, né, vem todo o contexto ali da censura stalinista, vem todo o contexto também de pensa na crueldade que é, né, você ser um escritor e você não pode escrever, né, você não pode ser genuíno com as suas palavras, né. Isso é pesado mesmo, né, isso desencadeia problemas psicológicos, tanto para o Bulgakov, quanto para o mestre na narrativa fictícia aqui, né, e quanto para qualquer outro artista da época, provavelmente aconteceu, né. A gente fala tanto sobre censura, né, e acaba tirando um pouco do peso da história, né. Quando a gente fala, por exemplo, Ainda Estou Aqui, né, o filme que foi lançado recentemente, que é uma adaptação do livro do Rubens Paiva, né, existe um peso na censura, sabe? A sociedade totalitária, sim, lidou com torturas, com assassinatos, que vai muito além, né, da censura. Mas a censura em si também é muito pesado, é você se abster de viver a vida do modo genuíno, né? Você tem que ficar pisando em ovos, pensa no peso que é isso, né? É você ter algo entalado na sua garganta que você não pode deixar sair, né? Então esse livro é sobre isso, né? Mas é um livro muito cômico, assim. Eu sei que eu tô pesando o lado mais dramático da história, né? Mas é muito isso. Tem um romance muito lindo, tem umas maluquices ali no meio, o gato, que eu acho sensacional, assim mesmo. E o desfecho, que é muito lindo também. Mas eu vou deixar aí só de interesse pra vocês, né? Se vocês têm interesse de ler um livro diferente, seria esse livro aqui, né? E eu acho que tem um grande paralelo, assim, que eu acho incrível, assim, que é uma grande coincidência, na verdade. Que Fahrenheit 451, que é um outro grande livro aí da literatura mundial, clássico, né? É uma distopia, né? Foi publicado poucos anos antes da publicação desse livro, né? Claro que temporalmente é difícil falar da publicação desse livro, porque primeiro ele foi publicado cheio de cortes, né? Ele não foi publicado da forma como a gente leu hoje. E ainda tem um adicional de que o Bulgakov passou 12 anos escrevendo esse livro, né? Então, assim, beleza, ele foi publicado em um ano, mas ele estava sendo produzido há décadas antes, né? E aí, beleza. Então, poucos anos antes, Fahrenheit 451. Pra quem não sabe, eu vou dar um pequeno contexto, né? É uma distopia em que os bombeiros não mais lutam contra as chamas, né? Mas, na verdade, ateiam fogo em obras, né, que inspirem o pensamento crítico da população, né, meio que como uma vertente ali do Estado para exercer sua censura, sua força contra a população, né, caso ela se rebelasse. E o próprio título, né, Fahrenheit 451, para quem não sabe, é basicamente a temperatura, né, escala Fahrenheit, em que o papel pega fogo, né. Então é muito lindo, assim, esse paralelo, mas, por outro lado, você pega esse livro, que estava sendo redigido anos antes, né? E é quase como uma resposta, na verdade, ao Fahrenheit 451. Manuscritos não ardem, manuscritos não queimam, né? Não adianta. E você vê o quão bizarro é, né? Porque Fahrenheit 451 foi publicado como uma distopia. A premissa básica de uma distopia é ser um futuro distante
em que bizarrices acontecem, que você pensa no cenário mais catastrófico, né, mais bizarro mesmo, né, mais tenebroso possível. E aí você pega a sociedade soviética de 30 ali até 60, né, eu acho que esse livro foi publicado em 66, se não me engano. Você pega esse espaço e esse tempo, né, aconteceu décadas antes, e era tão tenebroso, tão absurdo, né, tão grotesco quanto a distopia imaginada ali em Fahrenheit 451. Né? Era para ser um futuro distante em que algo absurdo acontece. E, na verdade, esse absurdo não era absurdo porque já tinha acontecido, né? Não só na ditadura stalinista, tá? Mas qualquer outro estado totalitário, enfim, aconteciam os mesmos absurdos, né? Então, é um livro muito tocante, é um livro muito lindo, é um livro muito mágico, em que você, enfim, é uma mistura de um Harry Potter com Jogos Vorazes, com Fahrenheit 451 e uma maluquice, assim, tem um romance muito genuíno entre o mestre e a Margarida, e essa narrativa totalmente disruptiva, em que você tem ali a Margarida como sendo a protagonista, né, uma protagonista que é uma das mais fortes, assim, da literatura clássica, né. É uma figura que, enfim, não tremeu a base nem pro Satanás, né? Então é um livro muito interessante, fica aqui minha grande recomendação para vocês. Eu poderia ficar horas falando sobre esse livro, né? Tem muitas vertentes, muitos elementos ali, muitos paralelos com acontecimentos da vida real, mas eu prefiro deixar esse interesse, assim. Então, se você está procurando um livro diferente, engraçado e ao mesmo tempo crítico, eu acho que fica a recomendação de O Mestre e Margarida. É isso, galera. Tchau, tchau e até a próxima.